Olha só, a redução da jornada de trabalho por lei gera um alerta no comércio e também nos serviços. Segundo a Fecomércio de São Paulo, essa medida pode levar custos operacionais no setor, travar contratações e pressionar contas públicas. Vamos entender o que realmente a gente pode enxergar de impacto de uma mudança da escala e da jornada de trabalho no Brasil, agora com José Pastore, que é presidente do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho da Fecomércio de São Paulo. Um ótimo dia a você, professor. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Boa tarde, Gabriel. Estou à disposição aqui para conversar sobre o assunto. Pediria para colocar o volume um pouco mais alto, viu? Eu não estou Perfeitamente, meu ouvindo caro. direito. O senhor não está nos escutando direito? Vou pedir Isso. para nossa direção tentar ajustar esta comunicação contigo. Só para eu contextualizar para quem está nos assistindo, qual que é o projeto que vai para a CCJ e que está mais avançado nas discussões? É a Agora proposta sim. de emenda à Constituição. Ela propõe uma escala de trabalho mudando de 6 para 1, que é muito, poucas vezes utilizada aqui no Brasil, mas que é utilizada em alguns setores. De 6 para 1 para 4 por 3, isso que está na PEC que vai para a CCJ e vai ter um relator escolhido, e redução da jornada de trabalho de 44 horas máximas de trabalho por semana para 36 horas de trabalho por semana, e aí com um período de transição até chegarmos nestas 36 horas, só para a gente contextualizar qual que é este projeto que ganhou um avanço que vai para a CCJ da Câmara a partir de agora. Pastor, eu queria entender impactos iniciais. Claro, esse é o projeto que vai começar a ser discutido, deve ter relatoria, a gente pode ver algo diferente no fim da discussão, mas mudança de 6 para 1 para 5 por 4, 4 por 3 e uma redução principalmente da jornada de trabalho para 36 horas gera impactos na economia. O que vocês estão projetando na Fecomércio? Bem, Gabriel, eu vou responder em duas partes aí. Na primeira parte, eu quero dizer o seguinte: o que está errado em tudo isso, tanto nas PECs como nesse projeto de lei que o governo enviou, é o método de reduzir jornada. O que eu me refiro a método? No mundo inteiro, com exceção de poucos países, a redução da jornada é feita através da negociação coletiva. Negociação coletiva. E assim tem sido feito no Brasil também. O Brasil tem usado esse método. Tanto que a jornada média nossa aqui está em 38,4 horas por semana. Muito bem, por que os países fazem por negociação coletiva? Porque cada setor, cada ramo da atividade tem suas peculiaridades. O que serve para a agricultura não serve para a siderurgia, o que serve para a siderurgia não serve para o supermercado. Enfim, cada setor tem a sua peculiaridade. Alguns podem trabalhar 36 horas ou até menos por semana, outros precisam trabalhar 44. Então, por que eles fazem através da negociação? Porque a negociação permite levar em conta essas peculiaridades. Agora, uma lei ou uma PEC, como estão sendo tratadas agora aí, ela é uma forma única, é um número só. É como você quisesse, por exemplo, tirar a média do calçado de um exército e comprar um par de sapatos só nesse número. Não vai servir para ninguém. Então, o que está errado aqui é o método. O método está completamente errado. Isso é muito prejudicial para os trabalhadores. Agora eu vou responder a segunda parte. Se isso for aprovado, você vai ter um efeito desastroso socialmente no Brasil, porque os trabalhadores vão pagar mais caro por todos os produtos que consomem, pela tarifa de ônibus, pelo medicamento, etc, etc, porque as empresas vão passar isso para os preços. Não tem jeito. E aqueles que não forem afetados por inflação poderão ser afetados por rotatividade, por informalidade ou até por desemprego, quando as empresas não têm condições de imediatamente absorver uma medida dessa. Então, os cálculos econômicos já estão feitos. Tem muitos estudos a respeito disso. São números assustadores. E é uma coisa que a gente não deveria nem cogitar neste momento em que o Brasil está procurando sair desse 1,5%, 2% de crescimento ao ano, porque isso vai reduzir de uma maneira drástica o crescimento do país. E reduzindo o crescimento, reduz o emprego, reduz a arrecadação, reduz os negócios, reduz tudo. Então, as minhas duas questões são essas. Primeiro,
o método está errado. Não tem nem o que discutir se é projeto de lei, se é PEC, o que é. Os dois praticam o mesmo erro. E segundo, as consequências são graves para os trabalhadores. É eles que vão pagar essa conta. Agora, queria entender dessa questão da convenção coletiva, das negociações com os sindicatos ou com as categorias em si, professor. Os sindicatos, na tua avaliação aqui no Brasil, têm o poder para fazer esse tipo de negociação? Historicamente, eles vêm sendo importantes para ditar escalas de trabalho, jornadas de trabalho nestes últimos anos? Digo que porque tem alguns setores especificamente em que essa relação dos trabalhadores com o sindicato, com as empresas, funciona muito bem. Eu puxo aqui, por exemplo, a escala de trabalho de jornalistas, porque eu conheço muito bem, que é diferenciada. Se trabalha menos horas na semana por conta dos plantões aos finais de semana. Historicamente, isso se aplica para todos os sindicatos, para sindicatos em geral aqui no Brasil? A gente tem espaço para fazer essa negociação coletiva, caso a caso, meu cara? Olha, os sindicatos têm feito isso, não é que se podem fazer, eles têm feito. Tanto que a redução da jornada está aí, 38,4 é a média, né? Agora, há sindicatos que são mais competentes do que outros, não há nem dúvida. Isso acontece com qualquer instituição, não é? Agora, o que ocorre? Você vai colocar de lado a competência do sindicato ou a função do sindicato na questão da jornada, na redução da jornada, na negociação coletiva, você está praticamente matando o sindicato, porque a função principal do sindicato é negociar. O sindicato é uma instituição que está aí para negociar. E o momento atual é muito propício para o sindicato laboral. Por quê? Está havendo uma falta de mão de obra em todos os setores, em todos os níveis de qualificação, que é tudo o que é vantajoso para o sindicato negociar. Veja, hoje os empresários, se não quiserem pagar mais salário, eles não têm mão de obra, eles não têm profissionais. Então, o momento é um momento muito propício para os sindicatos agirem. Agora, se você me pergunta, todos os sindicatos têm a mesma competência para negociar? Não. Assim como todas as escolas não são boas. Assim como todas as emissoras de televisão não têm a mesma audiência. Então, veja, isso nós temos que encarar. Eles estão fazendo isso hoje, mal ou bem estão fazendo. Então, nós temos que confiar nesse trabalho que vem sendo feito. Perfeito. Uma parcela de quem está atuando diretamente no desenho dessa mudança de jornada fala em compensações financeiras para as empresas mesmo. Por exemplo, reduzir o número de impostos ou dar isenção para a folha de trabalho, aumentar as benesses tributárias que já são grandes no Brasil. A conta chega a mais de 800 bilhões de reais. Esse é o caminho para tentar equilibrar as coisas caso o Não, projeto saia do lugar, de professor? jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse é errado. Por quê? Porque o método de fazer a redução da jornada está errado. Então você vai pôr um erro em cima de um outro erro. A questão de redução de encargos sociais é uma questão à parte, uma questão separada. Isso implica em muitas mudanças na Constituição Federal. Não é uma coisa simples. E implica na manutenção das verbas e da receita da Previdência Social, que é uma coisa muito importante para o país e para os trabalhadores. Então, não é hora de discutir uma coisa dessa, na minha opinião. Perfeitamente. E, por exemplo, uma redução, já que você fala de jornada média no Brasil de cerca de 38,4. Esse é o dado que a gente tem de jornada de trabalho média aqui no Brasil, bem inferior às 44 horas semanais, que são permitidas ao máximo na CLT, na Lei de Trabalho aqui do Brasil. Reduzir para 40 horas, o que vem sendo discutido como uma alternativa às 36 horas, que seria talvez uma mudança muito brusca. Geraria estes impactos também muito grandes, já que a média da jornada de trabalho no Brasil já é inferior a 40 horas trabalhadas. Como é que você avalia esse descompasso, essa eventual redução menor do que para 36 horas? Eu vou tentar não falar grego aqui, vou tentar falar português. Perfeito. Se é para reduzir para 40 por lei ou por PEC, está errado. Perfeito. Porque não é esse o caminho, não é esse o método. O método é a negociação coletiva. Então, se você reduzir para 40, provavelmente o impacto econômico será um pouco menor, mas mesmo assim será muito grande, porque vai desorganizar certos setores. Tem setores que não podem funcionar da maneira que a lei quer. A lei não tem condições para regular a atividade em todos os setores e em todos os ramos. É uma coisa óbvia.
tem exemplos que são até extravagantes. Por exemplo, se você pegar na agricultura, cada atividade da agricultura necessita de um tipo de jornada e de um tipo de escala. Por exemplo, o que serve para a pecuária de leite não serve para a pecuária de corte. Veja o detalhe: o que serve para a pecuária de leite não serve para a pecuária de corte. Por quê? Pecuária de leite, a vaca é ordenhada de manhã e é ordenhada à tarde. Então você tem que dividir a jornada em duas partes e criar uma escala especial. Agora, a pecuária de corte, o gado está no campo e o cavaleiro tem que estar o tempo todo olhando o gado, não tem que cortar nada a jornada, não tem que fazer nenhuma. É só praticar aquilo que é o normal. Veja, eu estou dando um detalhe que é de uma atividade próxima uma da outra. Agora, você imagina quando você vai comparar uma farmácia com uma cirurgia. Não tem cabimento, não tem lei, não tem PEC, não tem nada que pode regular esse tipo de atividade de uma maneira única. Então, isso aqui é um problema muito sério para o Brasil, porque vai desorganizar o trabalho, e desorganizando o trabalho, o grande prejudicado é o trabalhador. E entre os trabalhadores, o mais prejudicado será o mais vulnerável. Acompanhamos a discussão. O que vai sair dessa história lá de Brasília? Vai ser PEC, vai ser projeto de lei, vão ser 40 horas, 36 horas? O tema está quente por lá. Todo mundo está querendo avançar com essa história. Deputados da oposição, deputados governistas, o executivo, o legislativo. Está todo mundo em cima deste tema que, lembramos, está sendo discutido em ano eleitoral. José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho da FEComércio, obrigado pela participação conosco. Lhe desejo uma ótima tarde, um bom feriado, meu caro. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Valeu. Boa tarde. Agradeço.